Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter, pessoal, voltando para atualizar o Internacional, sabadão de feriado, dia de clássico Grenal. Eu tô maluco já desde cedo na apuração, na labuta, no trabalho, porque hoje é dia de clássico Grenal e, claro, você estará sempre bem informado aqui no canal. Eu trago todas as atualizações do Internacional. Peço para que você deixe seu like nesse vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal e também ative as notificações para não perder nada, nenhum vídeo, nenhum conteúdo, nenhuma informação que a gente traz aqui no canal. Falamos, lembrando pessoal, todos os dias de Internacional, 2 vídeos por dia, sempre aqui no canal. Bora pro vídeo, porque tem muita novidade para a gente falar antes do clássico deste sábado. Muito bom dia a todos, feriado, sábado, mas é dia de clássico Grenal. Embora talvez não esteja naquele clima de clássico, um clima mais ameno em relação aos últimos jogos, a gente tem assuntos importantes, porque o jogo é muito importante, o Inter precisa vencer para esquecer o mau resultado contra o Palmeiras e, claro, talvez colocar o Grêmio em uma crise um pouco maior nesse início de campeonato brasileiro. Quero atualizar para vocês já, pessoal, com uma informação fresquinha que foi confirmada oficialmente pelo Internacional. A lista de relacionados para o Clássico. Estou colocando aí na tela para vocês essa lista que tem algumas novidades, como, por exemplo, a confirmação do retorno do Wesley, atacante. A gente já vinha tratando desta informação que de fato se confirmou. Wesley treinou ontem no CT Parque Gigante pela manhã, participou da atividade e está apto a atuar no Clássico Grenal. Se vai ser titular ou não, a gente vai conversar daqui a pouquinho. Outras novidades na lista, o retorno dos zagueiros Juninho e Vitor Gabriel, também uma informação que a gente já vinha trabalhando. E, para mim, mais uma surpresa, mais uma vez, Gustavo Prado de fora da lista dos relacionados. Inclusive, esse pode ser um grande indicativo do que o Roger está pensando para o time titular do Internacional. Então bora, pessoal, projetar essa escalação. O Roger vai confirmar o time ali por volta das 8 horas da noite, 1 hora antes da bola rolar na arena. E nas últimas horas, pessoal, eu apurei algumas informações, também estive em contato com alguns dos meus colegas da Rádio Bandeirantes e a gente chegou a uma conclusão através de algumas informações que a gente foi buscar nos bastidores. Vamos lá, pessoal. O Inter, ele está praticamente definido. Para mim, a única dúvida é no ataque. E eu explico para os senhores. O Wesley está relacionado? Sim. É garantia de que ele vá começar o jogo? Não. E eu explico por quê. Vocês vão lembrar, pessoal, que no último jogo contra o Palmeiras, o Inter acabou escalando o Tabata e o Vitinho, e não tinha nenhum ponteiro no banco de reservas, propriamente dito. Até tinha o Gabriel Carvalho, mas é um jogador com uma característica diferente. Não tinha aquele ponta rápido, aquele ponta driblador, para mudar o jogo na segunda etapa. E o Roger se queixou disso na entrevista coletiva. Então, pessoal, seguindo esta lógica, eu não aposto em o Roger começando a partida com Wesley e com Vitinho. Eu acho que um dos dois começa no banco de reservas, até por isso o Gustavo Prado não foi relacionado, então o Roger segura um desses dois jogadores para ter uma opção de velocidade para o segundo tempo, para mudar o jogo se precisar na segunda etapa. O que me faz crer, pessoal, que o Tabata será titular na partida desta noite no Clássico Grenal 447. Coloco então uma dúvida entre Vitinho e Wesley. Esses dois jogadores que têm características parecidas, o Wesley um pouco mais do drible, o Vitinho um pouco mais da velocidade, mas são dois jogadores que talvez estejam na mesma caixinha colocada pelo técnico Roger em termos de característica dos jogadores. Colocando aí na tela para vocês, o goleiro é o Antony, o lateral direito o Aguirre, Vitão e Vitor Gabriel, a dupla de zaga, e o Bernabé na esquerda. Meio campo com Fernando, Bruno Henrique,
Alan Patrick, Tabata, Wesley ou Vitinho e na frente Ener Valencia. Esse é o time que eu tô apostando. Expliquei o porquê, que eu entendo que o Roger vai ir por esse caminho, mas repito, o Roger ele pode ser mais ousado e começar com Wesley e com Vitinho, deixando o Tabata no banco de reservas. Mas, pela ausência do Gustavo Prado, acho que é um indicativo importante de que um desses dois, Wesley ou Vitinho, começa no banco de reservas. Continuando, pessoal, sobre o clássico Grenal, quero falar um pouco do clima da partida, porque o clima é bastante favorável ao Internacional. O Grêmio vai modificar bastante o seu time. A informação que foi trazida pelo meu colega Caliel Dornelles na Rádio Bandeirantes, com exclusividade ainda no início da noite de ontem, é que o Grêmio jogará num 4-4-2. Terá Vilha Sante, Dodi, Edenilson, Monsalve, provavelmente Kiki Oliveira e Bright White. Então o Grêmio vai jogar com 3 jogadores no meio, segurando um pouco mais, aguardando o Internacional sem os pontas de velocidade. E por aí pode ser a vitória do Internacional. Pelos lados, nas combinações Bernabé, Wesley ou Vitinho, Tabata e Aguirre. Eu acho que passa por aí também o que o Roger pensa na partida desta noite, caso o Grêmio confirme essa escalação com 3 volantes, 3 jogadores que atuem centralizados, deixando as beiradas um pouco mais desguarnecidas. E outra questão em relação ao clima de hoje, que é muito importante e que pode ser favorável ao Inter, é que a Arena do Grêmio estará muito longe de estar lotada. Inclusive a previsão que foi divulgada pela própria Arena do Grêmio é de 28 a 30 mil torcedores. Como a Arena tem capacidade para 55, 60 mil torcedores, é praticamente a metade da previsão do público. E vocês já sabem, estão acostumados a acompanharem alguns dos jogos do Grêmio, sabem que a Arena, quando tem 30 mil pessoas, parece que está vazia. Então esse clima de estádio vazio pode favorecer o Inter. Lembrando, serão 2 mil torcedores colorados, que podem ter uma voz muito mais ativa na partida. O torcedor colorado, muito possivelmente, talvez, será mais ouvido em vários momentos do que a própria torcida do Grêmio, do mandante. Então, esse é um fator que pode sim ser determinante para o clássico Grenal desta noite. O ambiente que está colocado do lado de lá é de muita pressão, de muita cobrança do torcedor. Tanto é que Pavon e Igor Serrotti, 2 jogadores que vinham sendo contestados, principalmente o Pavon, não estão nem relacionados. O James Freitas, que é o auxiliar que assume como interino, tirou esses 2 jogadores. O Pavon possivelmente seria muito vaiado e não vai para o jogo. Então, todo esse cuidado também está sendo tomado pelo lado do Grêmio, de preservar alguns jogadores. E claro, o Internacional é amplamente favorito para esta partida. Quero que você comente aqui embaixo o que você acha do Wesley, do Vitinho, quem deve começar o jogo, se o Roger deve jogar com os dois, o Tabata no banco. Dê a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou dar o meu palpite para o clássico Grenal. Grêmio 0, Internacional 2. Esse é meu palpite. Não acho que vai ser um jogo fácil, um jogo tranquilo. Acho que vai ser, inclusive, talvez mais difícil do que os outros clássicos que o Inter teve na temporada. O Quinteiros realmente não fazia um grande trabalho, era um técnico que mais atrapalhava o time do Grêmio do que ajudava. Então acho que essa motivação extra também dos jogadores do Grêmio pode dificultar mais o clássico para o Internacional. Mesmo assim, o Inter tem mais qualidade, tem mais time, tem mais técnico, tem tudo para vencer o clássico desta noite na Arena. Comenta aqui embaixo também o teu palpite para o jogo desta noite. Eu volto, pessoal, depois da partida para a gente atualizar tudo que ia acontecer na Arena. Talvez o vídeo saia tarde, a gente vai estar no trabalho, depois do jogo tem as coletivas, a gente vai estar também na Rádio Bandeirantes, convido você a acompanhar a cobertura que se inicia às 4 da tarde no Sport Band RS aqui no YouTube. Acompanha lá, estarei nessa cobrindo o Internacional. Deixa o like também nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Valeu, pessoal, eu volto num próximo conteúdo para a gente falar desse resultado do clássico Grenal desta noite. Valeu e um abraço!